todos então, uma vez mais, todos sejam muito bem-vindos a esta casa de orações, onde quem está aqui com certeza fez a melhor escolha do dia, para si. Então vamos nós nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, vamos silenciar a nossa mente, primeiramente para que possamos receber e compreender tudo aquilo que a partir de então será dito aqui. E assim vamos, neste silêncio, dando uma volta lá pela nossa casa, de ponto em ponto, para que possamos levar daqui as energias benfazejas que são depositadas nesse ambiente ao qual cada qual recebe um pouquinho. Sabemos nós que somos os portadores sempre de algo. Fazemos um recado, um pedido de um amigo, de um familiar, de um vizinho, para que seja depositado neste local. Então, que assim seja, desta forma, que cada qual possa orar, possa pedir pelo seu amigo, pelo seu familiar, pelo seu vizinho. E em agradecimento a tudo que aqui vamos receber, nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos de perdoar aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair nas tentações, e livra-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. E desta forma, então, pedimos ao alto a proteção, para que todos aqui possam estar recebendo dentro desta harmonia aquilo que necessitam e que vier buscar. E rogamos ao mentor do nosso irmão Jean que possa transmitir aquilo que ele veio nos trazer e que ele possa realmente nos passar com toda a alegria e com todo o seu coração. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Trazemos um abraço da equipe do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, lá em Capoeira, casa que frequentamos. Como nos é dada a oportunidade, vamos falar sobre um dos dogmas da doutrina espírita. A doutrina espírita tem dogma? Tem. Dogma é aquilo que eu não tenho como provar cientificamente, com provas científicas. A palavra prova, ela é diferente da palavra evidência. Posso ser baseado em evidências que me levam a entender tal coisa. Prova é quando você tem um determinado experimento, tem os resultados, 2 mais 2 é 4. Se eu faço uma receita aqui para ser aplicada em um laboratório, uma receita de bolo qualquer, e alguém pegar a mesma receita lá na Rússia e fazer do mesmo jeito, vai ter os mesmos resultados. Então eu vou ter provas dos experimentos e com isso eu consigo, na observação, melhorar a receita ou não, enfim. Evidência é acreditar que se tu fizer daquele jeito, tu não sabe o que vai acontecer, mas espera que aconteça alguma coisa. Tu tem a fé em fazer o bolo, achando que aquilo vai dar daquele jeito. E os experimentos vão fazendo a gente acreditar ou não. Bom, por que eu estou falando isso? A palavra reencarnação. É dela que a gente vai falar. Reencarnação é um dogma. Como assim? Eu tenho que ter fé para acreditar. Porque
porque ela é baseada apenas em evidência. Não tem como provar cientificamente a reencarnação da forma como a gente entende das nossas ciências exatas. Como assim? Eu não tenho como pegar um corpo que eu habitei em vida passada e colocar do lado do meu agora. E dizer, é o mesmo espírito que habitou os 2, 3, 4 corpos. Eu não tenho como provar isso. Eu não tenho como afirmar cientificamente, ainda nas nossas ciências humanas, que o mesmo espírito habitou os corpos diferentes. Tem pessoas que exploram através da íris, da digital, mas não tem ligação nenhuma do meu corpo de hoje com o corpo que eu tive em vida passada. Por mais que tenha sido parente. Não tem ligação. O espírito ele pode dar interferências na formação de um corpo com traços semelhantes. Mas o DNA vai ser único, exclusivo, as características vão ser únicas e exclusivas daquele corpo. Não tem nada a ver com o corpo que eu habitei na vida passada, na anterior, não. E assim, vai desde o tempo que eu rastejava. Não tem como provar. Mas ela é baseada em cima de informações dadas pelos espíritos. E cientificamente eu tenho como provar a existência dos espíritos. Kardec lançou um método, tem o livro dos médiuns, que dá para a gente pesquisar aqui, um capítulo só sobre o método que foi adotado. Não dá para ser colocado o espiritismo, de certa forma, como ciência, no sentido das ciências exatas, mas considerando como as ciências humanas, as ciências como a psicologia, a filosofia, a doutrina espírita tem o seu lado científico. Eu tenho que comprovar cientificamente que o espírito existe. Hoje, inclusive, tem-se pesquisas de doutorado no Brasil, no mundo inteiro. E o Brasil é um dos pioneiros nesse levantamento de assuntos, de informações, a respeito da transcomunicação instrumental. Só botar no Google e você vai ver um monte de materialização de espíritos na tela do computador. Diz que o telefone só toca de lá para cá, dá para tocar daqui para lá também. A ciência chegou nesse nível. Ao ponto de aparecer talvez a imagem da tua avó, do teu irmão, doente, desconhecido qualquer. Aparece a voz. Se o espírito quiser se manifestar. Aí depende da vontade dele. Se for da vontade dele, com toda a tecnologia já desenvolvida, fazer a materialização e se manifestar numa tela de computador, ou televisão, ser registrado, aí a coisa acontece. Mas se for da vontade dele. Como também pode ser da vontade de outros, se passar por tal espírito. Como é que ele vai saber que fulano que está se manifestando com exatidão é ou não é a pessoa em que eu acredito ser? Aí vai pelo conteúdo. Eu não posso dar atributos a espírito, um grau de intelectualidade, quando ele me apresenta rudimentos de uma comunicação torpe, medíocre, de baixo calão. Espíritos elevados vão ter níveis de comunicação tal. Quando é um conhecido, um parente, sabendo da intimidade, ele vai dar informações específicas a eventos que aconteceram que só tu de repente sabia e ele está falando. Não precisa diretamente ir para um computador, para uma tecnologia dessa, que ainda é muito inacessível para a maioria das pessoas. Os médiuns podem ser os intérpretes desses espíritos. Cientificamente falando, eu posso provar a existência desses espíritos. E com base nessas provas, hoje nós temos que ter uma capacidade incrível, assim, de fantasia, de imaginação, para se dizer essencialmente materialista. Porque a física, inclusive, nos dá um conceito diferente de matéria. A
gente tem que acreditar que ela existe. Como assim? Na química, na física, a gente vê que um átomo, o núcleo dele, tem uma atmosfera em redor, onde giram os elétrons. Esse núcleo, ele nunca toca o núcleo de um outro átomo. Então há um espaço enorme. Se a gente for perceber toda a matéria, então a gente nunca consegue tocar o átomo propriamente dito na essência. A gente toca o campo energético dele e dá a sensação de solidez. Quando o som sai dos meus ouvidos, da minha boca e chega ao ouvido dos irmãos, em tempo real, quando os irmãos conseguem interpretar o que eu estou falando aqui, já é passado. Porque eu pensei, eu falei, os irmãos ouviram e estão codificando. É como se diz lá em Capoeira. Uma coisa que eu penso, outra coisa que eu falo, outra coisa que tu ouve, outra coisa que eu entendo. Nem tudo que eu quis dizer foi o que eu pensei, nem tudo que tu ouviu foi o que eu estava pensando. E assim dá os ruídos da comunicação. Muitas vezes já se cria as fantasias, quando a gente fala uma coisa, outra entende outra. Com isso, a gente vive um espaço de tempo, de certa forma, com a falsa ideia do que é realidade. E se a gente for entrar nesse campo da matéria, a gente vai ver que o que é matéria propriamente dita? O que é espírito propriamente dito? Falta-nos os sentidos mais apropriados para a gente entrar nessa intimidade mais profunda. Como assim falta-nos um sentido? Se você falar para uma pessoa que nasceu sem a visão, totalmente cega, por mais que você tente explicar para ela o que é o vermelho, usando o tato, a audição, o olfato, o paladar, ela não vai entender o que é vermelho, nem o que é o claro, nem o que é o escuro, porque falta um sentido. Dizem-nos os Espíritos que nos faltam os sentidos mais apropriados até para entender a intimidade do Criador. Em outras palavras, eles dizem que por mais capacidade, recurso que a gente possa usar na Terra, por mais profunda que seja a expressão na língua portuguesa, e olha que é uma das mais ricas da humanidade hoje, na expressão dos sentimentos, é somente especulação a respeito de Deus. A gente costuma medir os outros com a nossa régua. A gente mede Deus com os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, dá para entender o quanto que nós ainda estamos aquém de ter sentidos mais aprofundados, mais apurados, mas chegaremos lá. A crença em que os Espíritos nos dizem. Nós vamos desenvolver sentidos com capacidades inimagináveis. Internet, Wi-Fi, vão ficar tudo obsoleto. Como assim? A gente não imagina. Mas dizem que será tudo obsoleto devido ao avanço da capacidade do espírito na interferência da matéria. Chegaremos lá. Voltando à questão das provas científicas, baseado então no que os espíritos nos falam, eu posso falar da reencarnação. São eles que me dizem de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Então, mais ou menos, baseado nesse ensino dos espíritos, a gente vai falar sobre alguns princípios da reencarnação. Bom, a maioria, várias pessoas aqui já viajaram para algum lugar. Uns vão para fora do país, outros vão aqui para o Marcos, que era lá, de tudo. Outros vão para a Argentina, Paraguai. A maioria viaja com uma certeza de que vai voltar para casa. Eu vou, viajo, faço as compras, eu faço férias, com aquela crença, certeza de que eu vou voltar para casa. Certeza não tem, porque a gente tem um plano, Deus tem outro. Não sei o que vai acontecer depois da esquina. Ou no dia seguinte, mas a gente
uma viagem. A gente veio para a Terra, ó, vai receber um corpo, sem cabelo, né? Vai receber com essas características, pai tal, mãe tal, cidade tal, mas tu vai voltar. E essa certeza nós temos. Todo ser humano que nasce, ele vai desencarnar. Volta para o mundo espiritual. Ninguém fica. Ninguém. Nem Jesus, que enfrentou a morte, mostrou para nós a vida imortal, ficou. Volta. Todos nós voltamos. Já para isso, olha esse raciocínio, dá para refletir o quanto que a gente vive de ilusão. Nós que a gente vive aqui, como se nunca fosse voltar. Uns querem ter, assim, o tio Patinho. Possuir, querem dominar, curtir o prazer de todos os tipos, o corpo que lute. A gente vive uma ilusão tão grande, fruto de uma das crenças, me permitem chamar dessa forma, que é um câncer na sociedade humana, o materialismo. Tumor. Na Idade Média, as religiões dominavam e castravam o pensamento das pessoas, castravam as atitudes, fazendo com que o povo ficasse numa opressão. O que culminou nisso? Uma ruptura com a religião. E começou-se então a ter uma tendência enorme do materialismo, de ruptura. Virou moda no século XVIII, início do século XIX, quando então começa a se ter uma outra demanda. Tudo oscila, né? Ora as pessoas vão por lá, ora as pessoas têm outra moda, preferem um partido, depois vão para o outro, e assim vai. Tudo oscila. Ora ficam no subjetivo, ora botam o pé no chão. No início do século XIX, começou a se ter uma espécie de ciência espiritualista, que serviu meio que de caminho para que o espiritismo pudesse chegar no momento certo. Essas informações dadas por Kardec na Revista Espírita em A Gênese. Esta, uma das obras básicas da doutrina espírita. Quando o espiritismo começou a vir, o materialismo já estava meio que em decadência. As pessoas estavam percebendo que nem tudo é só matéria. Tem uma razão de existir. Tem algo a mais do que este corpo. Então ele tem. Nesse sentido, não adianta falar de reencarnação. Ah, já tive várias reencarnações. Se a pessoa às vezes não acredita que existe em si uma algo a mais. E aí o espiritismo então nos mostra. Ah, sim, um algo a mais do que este corpo físico. Como assim? Vamos chamar de espírito, ser pensante, energia. Oh, legal. Então eu tenho algo a mais do que apenas matéria. Show. Esse algo a mais, depois que o corpo morre, ele vai para algum lugar? Ou ele se dilui também? Ou acaba? Se você acredita que morreu, tudo acabou, esse é materialismo. Ele dá espaço para eu ter todos os comportamentos totalmente não em sintonia, escapou a palavra, completamente contraditório a um comportamento espiritualista. Então, se a vida é uma só, verso materialista, tem que aproveitar. Curtir a vida. Se alguém vir me ameaçar a minha felicidade, eu vou afastar essa ameaça. Para isso, eu vou usar a violência,
agressão, a manipulação, a dissimulação. A gente usa a inteligência como mecanismo de defesa. O egoísmo é uma das chagas que a gente tem, mas ao mesmo tempo ela é uma ferramenta que a gente desenvolve como mecanismo de defesa. Se você bota comida para 2 cachorros, o suficiente para uma só, o mais forte começa a tirar a comida do mais fraco, menos astuto. E por necessidade da fome, aquele que foi roubado, vamos dizer assim, começa a desenvolver mecanismos de egoísmo. É da natureza do animal, do instinto de sobrevivência. Isso está em nós. Então, de certa forma, a raiva, o egoísmo, o orgulho, eles são alavancas para fazer a gente se mexer. A proposta de Jesus é outra, que a gente vai falar em seguida. Para que a gente desenvolva outras essências, outros sentimentos, outras virtudes, que não as do orgulho, do egoísmo. Mas, enfim, o materialismo, ele dá espaço para eu dar vida para toda manifestação do egoísmo, do orgulho. Por quê? Porque não acabou. Tem que aproveitar. Posso roubar? Eu vou ser preso? Então eu vou roubar. As outras pessoas vão passar fome? A vida é do mais esperto, a vida é do mais astuto, do mais sábio, do mais forte. Isso dá espaço para todo e qualquer tipo de corrupção. As pessoas que agem dessa forma, seja na política, seja no direito, seja na saúde, seja na educação, qualquer lugar onde hajam pessoas, os que agem de forma egoísta, eles não se dão conta do que vai acontecer depois, das consequências. Ficam enceguecidos, talvez pelo desejo, pela possibilidade de ser feliz. Muitas vezes, a crença que se passa para um possível traficante, um jovem, é que ele, seguindo esse caminho, ele pode ter joias, casas, dinheiro, independente de quem vai sofrer ou não. Ele está vendo aquilo, ele só quer aquilo. E as propostas que se dão é de um caminho fácil, não se dão conta das consequências. Porque sequer foram espiritualizados. Numa entrevista que eu vi num jornal local, uma comunidade de favela, viram vários jovens, 13, 15, 16 anos, tudo ali, adolescentes da comunidade, todos pobres, economicamente falando, socialmente falando. E aí, a expectativa de vida deles era chegar no máximo 25 anos. O repórter perguntando, 25 anos. Porque eu não sei amanhã se de repente a polícia vai atirar, fazer um tiroteio, vou ter uma bala perdida, ou se o traficante vir me pegar e... Se eu chegar aos 25 anos, eu estou bem vivido. Olha, mentalidade. Porque nunca tiveram uma visão espiritualista da vida, ou nunca tiveram uma outra visão, uma outra oportunidade que pudesse estender o seu alcance. De certa forma, em um grau maior ou menor, essa limitação de visão está em todos nós. O materialismo ele ainda está presente em nós, ainda, por mais espíritas que a gente possa se dizer. Quando eu falo da crença, hoje eu tive uma sorte. Sorte não existe. A sorte dá a entender que, por acaso, na combinação de fatores, eu fui predestinado, aconteceu aquilo comigo. Foi sorte. Não existe. Acaso. Estamos falando toda a nossa conversa baseando num ponto de que Deus existe. De que não há distração na providência divina. E que não há uma potestade nesse universo que seja capaz de te apartar de Deus. A física já fala, a escuridão não suporta a presença da luz. Então, no universo, baseado no ensino dos espíritos, existem apenas 3 coisas no universo. O mais
Fora disso, é fantasia da mente humana. Existe Deus, o Criador, e a criação, que é os espíritos e a matéria. Os espíritos nos mais graus variados da evolução, desde seres rastejantes até os espíritos mais puros, que não estão mais sujeitos a erro, que não estão mais sujeitos à influência de um mal qualquer, que é o nosso caso. Não existe na Terra ninguém bem o suficiente que esteja sob a influência de um mal qualquer. E também não há ninguém mal o suficiente que não tenha a capacidade de amar alguém, um compasso, um animal, seja quem for. Estamos nesse espectro aí, nessa mais variada forma de espíritos. Indicamos aqui no Livro dos Espíritos a questão número 100, quando fala da escala espírita, os tipos de espíritos que habitam a Terra hoje em dia, dos mais inferiores até os mais elevados, moral e intelectualmente falando. A gente vai se encaixar em algum desses tipos. Estamos ali. Tudo no universo que existe é isso: o Criador e a criação, espíritos e matéria. Não existe forças demoníacas, mitológicas, fruto da criação da mente humana. Não existe anjos, seres já perfeitos, quase, que vão ajudar na criação. Somos todos espíritos, princípios espirituais na forma vegetal, na forma animal, na forma humana, na forma angelical. Mas todos somos espíritos em processo de evolução, baseado nesse tipo de princípio de que existe Deus, de que existem espíritos e que nós somos imortais. Estamos aqui numa viagem. Que por mais que tu tenha 120 anos, é um piscar de olhos na imortalidade. Dizem os cientistas que a Terra e o Sol têm cerca de, principalmente o Sol, 18 a 14 bilhões de anos. Se eu fosse pegar aqui uma régua, essa mesa, e botar esses 14 milhões de anos aqui, a Terra se formou nos 5 a 4,5 bilhões de anos para cá. O ser humano apareceu nos últimos segundos. Aqui estamos aqui. Fase humana. Na história toda. Mas nós chegaremos lá. A condição de Jesus, que antes do Sol existir, Jesus já se encontrava como espírito puro. Então qualquer fala nossa a respeito de Jesus é especulação. Nos comparam Jesus com Buda, Moisés, Gandhi, Che Guevara, foi revolucionário da época, né? Com todo respeito às crenças, mas toda a nossa fala a respeito de Jesus é especulação. Ele veio mostrar o caminho. O que fazer para passarmos nessa viagemzinha que estamos aqui? Esta bagagem e outros agregados que a gente vai adquirir. Como lidar com tudo isso? Baseado nessa referência que eu fiz de Jesus, aqueles 40 dias que Jesus passou no deserto, não foi para ser tentado por Satanás. Satanás, na essência da palavra, é adversário do tempo hebraico. Contradições. Foi isso que Jesus passou no deserto, mas sabe para quê? Para mostrar para a gente o que nós vamos passar quando estivermos na viagem aqui na Terra. Vamos passar pelas tentações da luxúria, da sensualidade, do poder, do prazer, da vaidade, de tudo. E o que fazer para não cair nessas tentações? Ou dificuldade. Porque dizia Chico Xavier que a tentação é igual um cachorro louco. Correndo atrás de ti. Tu foge dele. Mas tu está doido para que ele dá uma mordidinha. Porque a tentação, em vários aspectos, são convites ao prazer. E nem sempre a gente faz ideia das consequências desse prazer e se deixa levar por ele. Se um empresário, por exemplo, pai de família, 30 anos de empresa,
possível pessoa nova no seu trabalho, e aí cada um imagine a pessoa nova do jeito que quiser, e dali tivesse depois as consequências, viesse à tona aquele escândalo, e todos soubessem, que botasse a perder a empresa, que ele tivesse que fazer partilha por causa da separação, se ele se desse conta, o que pudesse ver após a curva, o que iria acontecer, ele jamais faria aquilo. Mas a gente fica enseguecido pelos prazeres, pelos desejos, pelas tentações. Agora, nesses dias em que se passou, onde a carne nada vale, imagine, fomos castrados em uma época da Idade Média em que teria-se que passar 40 dias de penitência total na quaresma para reviver aqueles exemplos de Jesus. O que muitas vezes as pessoas se deixaram fazer? Então, dias antes, a carne nada vale. Vamos curtir o prazer, o corpo que lute, viva os excessos, o sexo, a bebida. E com o tempo isso foi culminando no Brasil, principalmente, nos dias de carnaval, onde muitas pessoas não se dão conta dos abusos de todo tipo. Conversando com profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, que trabalham em hospitais da região, dizem que maternidade, o que tem de pessoas nessas semanas agora procurando maternidade para fazer abortos, coretagens, pelos abusos. Crianças, adolescentes foram abusados de todo tipo, porque pais, não se dando conta, invigilantes, os filhos se deixaram levar nos bacanais do carnaval, bebidas de todo tipo, drogas de todo tipo. Então, se a gente se desse conta que em 60 segundos a gente vai mexer para 60 anos, a gente não faria. Mas, por que os espíritos obsessores conseguem lograr êxito na influência mental? Porque, no fundo, eles só potencializam coisas que estão em nós. A culpa não é de uma força demoníaca, do inimigo. Muitas vezes os obsessores chegam perto da gente para influenciar, que receberam ordens, foram interessados por trabalhos diversos, aí trabalhos entre aspas, para ir lá te atingir. Aí chega perto de ti, não precisa não, ele vai precisar. O que tem de obsessor desempregado? Porque a gente dá vida para os nossos instintos sem se dar conta. A fala que nosso irmão leu aqui na leitura inicial, somos jardineiros, muitos se envolvem nas drogas, outros na maledicência, mais ou menos isso, a leitura. Tem a compulsão na língua, na fala errada, na agressividade, no desejo dos distúrbios diversos do sexo, da bebida. Enfim, o que fazer nesse processo? Os caminhos do prazer, eles te dão recompensa, por isso que as pessoas fazem. O cigarro, ele dá recompensa para a pessoa, por isso que a pessoa, não consigo, não subestima a sua capacidade de conseguir, porque a gente não quer, porque tem recompensa, tem um bem-estar que provoca na hora. Será que a gente consegue imaginar o que se passa com o uso do cigarro? Estou pegando isso como exemplo. A gente não se dá conta. Mas por quê? Tem um prazer. A proposta de Jesus é a gente viver outros tipos de prazer, que são incorruptíveis, que são insequestráveis. Pode acontecer o que for ao teu redor e nada disso vai te roubar. Porque você está em paz, em equilíbrio. Você já tem uma outra visão. Nesse processo todo, para a gente aproveitar essa viagem, como se você fosse para um país qualquer, você quer aproveitar cada dia, ter a exploração o máximo possível de todos os sentidos, na gastronomia, na natureza, ou na história, seja o que for, para tornar a viagem mais gostosa, aproveitável e eficaz possível.
principalmente em detrimento dos outros, o teu motivo de desgraça. Os ricos podem ser ministros da caridade. Tudo é concessão divina. Nada que a gente recebe nessa terra foi por uma distração do Criador. Tudo é concessão. A gente sabe o que é essa palavra? Concessão. Foi concedido para você fazer uso dela. Que uso nós estamos fazendo dessa bagagem, dessa mala que a gente carrega? O que a gente está botando nela? Quando a gente passar pela alfândega, meus irmãos, a mala vai ficar. A gente não vai levar nada. No raio-x não passa nada, fica tudo. Não vai levar o anel, não vai levar o relógio, não vai levar os diplomas, não vai levar o certificado, os registros lá de imóveis. Não leva nada. Carro pausado, né? Não leva nada. Fica tudo. Nem as maquiagens, as estéticas que a gente fez, fica tudo. O que a gente faz? O que a gente está fazendo uso? De que forma a gente está dando uso para esses instrumentos que Deus dá na nossa vida para a gente fazer dessa vida mais proveitosa possível? Para não me estender muito, algumas pessoas nos convidam para fazer a oração no momento do velório, quando alguém desencarna, é espírita, a família simpatizando da doutrina, e pedem para a gente fazer a oratória. A gente vai lá, comentar o espírito. E a gente vê o comportamento das pessoas, quem está com a consciência em paz e quem não está. Quem está com a sensação de dever cumprido, eu fiz o que eu tinha que ser feito. Tudo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, com a minha esposa, seja quem for. E quem está com sentimento de culpa? Quem quer voltar a força para o passado para tentar mudar o que aconteceu? E desmaiam, entram em choros desesperados. Como aconteceu isso nos velórios? Mas o de se perguntar é, como é que você vai estar ao deixar a bagagem? A consciência de dever cumprido? Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu estou com a consciência em paz. Essa história de céu, de inferno, uns vão para a esquerda, uns para a direita, que quem vai para o inferno é pranto e ranger de dente, vai queimar toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Isso é romance, meus irmãos, diante da realidade. O sentimento de culpa. Terror de espírito, depoimento que eles nos dão nas reuniões mediúnicas. Sofrimento que passa. Ou pais, por exemplo, que veem seus filhos se matando por cadeiras, se tornam inimigos. Meu Deus, meus filhos, se odiam. Eu fiz de tudo para deixar eles mais confortável possível. Esqueceu de espiritualizar isso. Esqueceu de mostrar a unidade. Que daqui a gente não leva nada. Aí passam pelas consequências da indiferença, do egoísmo, da vaidade. Como é que nós vamos desencarnar? Se fosse hoje, como é que você estaria? Melhor do que quando reencarnou ou estável? Por que eu digo isso? Ninguém me regride. Que ou fica paralisado, ou repete tudo de novo, ou dá um saltinho mais, vai subindo, desenvolvendo virtudes. Façamos delas vida, meus irmãos. Aqui tem um manual de instrução perfeito. Tem erro. A mais produtiva possível, a mais eficaz possível. A Nete Guimarães, uma expositora, médica, matemática, psicóloga, filósofa, ela tem umas 4 ou 5 faculdades. Falando de pesquisas que foram feitas, a pesquisa mais longa da ciência, não sei quantos anos, o que mais deixa uma pessoa feliz, a pesquisa baseou-se nisso. Não é as posses, não são os diplomas, é o se preocupar com os outros.
mais dá saúde e equilíbrio para as pessoas é se ocupar-se com os outros. Eles gastaram milhões e milhões e milhões, disseram, para descobrir que, fora da caridade, não há salvação. Vamos fazer da nossa vida a mais caritativa possível, a mais proveitosa possível. Tem uma nova instrução aqui. Ah, mas não consigo entender. Vem fazer parte dos estudos da casa. Vem participar dessa egrégora. Vem aprender a servir. Não esperamos ser servidos. Porque onde tem gente tem só. Não sei lá aqui, mas lá em Capoeira sempre tem problema. Mas que a gente vem para aprender e desenvolver virtudes aqui dentro, que é o centro espírita que Deus precisa. É a igreja de Jesus, o templo, está aqui dentro. Um símbolo como se pudesse tocar o espírito, porque não é nem o peito físico. A alma. Eu ficaria horas e horas. Mas o assunto, a disciplina nos pede para a gente encerrar. E o meu desejo, meus irmãos, que a gente possa refletir, estudar cada vez mais, buscar conhecimento, porque o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. E faz as coisas ensinando. A gente possa entrar nesse mundo espiritual. O manual de instruções está aí. Que Jesus nos conforte a todos, que a gente possa levar essas vibrações, essa energia, essa espiritualidade amiga conosco, lá fora. Que é lá que o mundo espera de nós a doutrina espírita evidenciada. Principalmente em nossos lares, principalmente em nossas consciências. Obrigado pelo carinho, energia, o acolhimento de todos vocês e o conteúdo da casa.